Boa noite, seja bem-vinda, Camila. Compartilhar não é aqui? Compartilhar é aqui? Não. Me ajuda aí que eu não estou conseguindo me encontrar. Você vai em quem apresentar, daí você pode escolher a tela inteira, uma janela. Mas aqui nessa tela mesmo, né? Já faz Pode tanto ir na tempo tela que eu inteira. apresento, eu não consigo decorar. Tá. Apresentar é. Deixa eu ver. É do lado que tem, sabe, os emojis, tem a figurinha dos emojis. Sim. É do Não, ladinho eu tem fui uma ali no setinha apresentar. assim para cima. Sim. Daí ele pergunta se você quer apresentar a tela inteira, uma janela, uma guia. O que é melhor? Uma guia? Ou janela ou tela inteira? Uma janela. Janela, então tá. Pus a Uhum. janela, Daí beleza. você seleciona o teu trabalho. Onde que eu vou selecionar? No compartilhar? Numa janela. Numa janela? Você vai em apresentar, daí uma janela. Mas aqui, depois de janela, aperto compartilhar já? Daí você seleciona o trabalho e aperta partilhar. Ah, tá, mas como é que eu seleciono? Deixa eu ver. O teu trabalho vai estar lá em cima, aberto. Lá onde aparece a Meet, lá em cima, mouse. Lá em cima? Ah, tá. Isso. Ué. Ah, aqui, deixa eu ver. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Boa noite. Não. Ó, já apareceu aqui, agora é só você abrir o seu trabalho. Aí você está apresentando para todos. Está apresentando, é só se você abrir o teu trabalho vai aparecer para gente. O trabalho está onde? Está na Meet, né? Ele está no Classroom. Ah, tá, eu não estou no Classroom, eu tenho que entrar lá, né? Aham. Nossa, apresentou, apareceu muita tela aqui na frente. Entre lá na tua tela ali do Classroom agora. Nossa, eu tô com tela demais aqui, tá aparecendo, acho que umas 4 telas de vocês todos. Mas não Não tem sei. problema, a hora que você entrar no Classroom, ele Tá. vai aparecer só o Classroom. O Classroom eu vou ter que. Deixa eu ver. Como é que eu faço para entrar no Classroom? Tem que abrir uma outra janela, né? Você vai ali no maisinho, daí Abre outra clica ali janela. no, Ah, no tá. Classroom, Chegando lá. Google Sala de Aula ali. Passou já. Desculpa a demora, chuvona aqui, tá? Qualquer coisa, se cair minha internet, eu caio mais volto, tá bom? Tá bom, tranquilo, Yara. Obrigada. Ali no Google Sala de Aula, aí ó, Classroom. Achei. Daí você entra ali na turma. Turma. Aqui na turma? Aham. Você está me vendo, então. Tô te vendo. Que bom. Daí vai em atividades. Daí vai em relato. Relato. Aqui embaixo. Tá. Mais uma vez, clica. Em cima de relato? Tá. Vai para baixo. Aqui. Aqui? Ali, ó. Agora clica no seu trabalho ali. Implementação? Aham. Onde tá escrito ali Mauro. Ah, é verdade. Pronto. Ah, tá. E agora eu posso começar, né? Pode começar. Então tá. Então, ó, eu sou devagar na informática, né? Eu já estou há anos assim, mas cada vez que eu apresentei vários cursos e sempre é a mesma. Trabalho, no caso, no Sense 2, eu trabalho no Sense 2 em Cascavel. Trabalho no CB já há muitos anos e há muitos anos, há 13 anos, eu estou no Sense. E aí lá eu trabalho com os componentes curriculares de sociologia, na maioria dos alunos, são poucos, né? Ensino médio, trabalho filosofia e trabalho história, quando precisa, né? Eu trabalho essas 3 disciplinas. Já está aqui, né? Nossa carga horária achei igual a de todo mundo, né? 64 horas aulas. E ainda nós estamos no modelo, que está para mudar, né? O pessoal já deve estar sabendo, mas
ainda estamos no modelo, acho que o único modelo que existe no Estado que ainda considera aquelas fichas individuais, né? Nós trabalhamos com as fichas individuais, até porque agora está chegando a informatização no Sense, né? Faz poucos dias que instalaram mais que 2 computadores que tinha, né? Então está melhorando a coisa lá. Então, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos um projeto. Na verdade, nós trabalhamos 2 a 3 projetos por ano, em momentos fortes. É uma prática já do Sense, baseado também nas orientações que vem da SEB. Mas, às vezes, a gente também, como comunidade escolar, procura perceber um tema mais relevante que esteja sendo discutido ou que tenha uma aplicabilidade, bem significativa lá para nós. Então, nesse ano, decidiram em conjunto que a gente ia trabalhar a consciência ambiental, cultura de sustentabilidade, evitar o desperdício, no caso de água, de luz, utilização de produtos biodegradáveis, a não prática de queimadas, nem desmatamento, e promover a promoção de reflorestamento, prática de consumo consciente, economizar energia elétrica e descarte de lixo residencial e outros objetos locais apropriados. Então, ao longo da apresentação, eu vou falando para vocês como essas práticas foram desencadeadas, né? Como que a gente passou. Temos por objetivo da aprendizagem baseada em projeto, né? Foi feito um projeto, cada professor escolheu, fez a adaptação de acordo com a sua disciplina. Então, o objetivo, né, oferecer critério para que o estudante faça uma apreciação visual de aspectos no próprio ambiente em que a gente se encontra, no seu entorno, levando em consideração aspectos como limpeza, organização, poluição visual, sonora, do ar, e a partir de leituras, a partir de aulas preparatórias, também que fizemos para esse fim. Nós partimos do espaço micro, né, o espaço que eu estou vivendo, que é um espaço confinado para eles, né, que não saem dali, alguns estão saindo, mas são bem poucos para trabalhar, fazer algum tipo de estágio, alguma coisa, um curso, e depois voltam para pousar ali, mas são bem poucos, a maioria fica internado mesmo, recluso. Descrição oral e escrita, né, que a gente cobrou deles, daquilo que a gente viu. E aí a gente levou do micro para o macro, através de imagens, de documentários, levantamento de problemas relevantes, né, em relação, suas relações com a sociedade em que vivemos, sua origem, desdobramento e consequências para o meio ambiente. Então, a gente tentou mostrar para eles, não só eu, cada professor, na sua disciplina, que a minha ação individual, ela vai refletir no todo. E assim mostramos exemplos que a gente tem, às vezes, próximo de casa, exemplos que tivemos na nossa cidade aqui, que quando foram fazer o desassoreamento do lago, encontraram objetos assim que não tem nada a ver, sofá, televisão, e o lago ajuda no abastecimento da cidade. Encontraram bituca de cigarro, feito um cálculo, né, a partir do metro quadrado, né, um volume gigante desse lixo, e a gente está mostrando, esse lixo veio da onde? Veio do nada, veio do céu? Não. Foi produzido por pessoas, pela falta de consciência das pessoas. Então, nesse sentido, a gente buscou mostrar que isso tem consequências, e as consequências vêm contra nós mesmos. Buscamos dele desenvolver a percepção do papel que cada um tem e da importância, né, do trabalho coletivo, porque o ambiente é a nossa casa, é onde a gente vive. Se o ambiente, como todo mundo sabe, mas para eles, no caso, se o ambiente perecer, se o ambiente ficar péssimo, quem vai pagar é nós e todos os nossos entes queridos, os animais, as plantas, ou seja, a humanidade, a fauna e a flora. Começar pela sua casa, a gente passou essa ideia que não adianta eu lutar pelo meu ambiente se em casa eu não tenho práticas sustentáveis, né? A gente trabalhou muito essa questão, que como é que eu vou fazer? Eu vejo um filme, me emociono, vejo situações do mundo, mas o que eu vou fazer? Então, a gente trouxe, a partir da experiência deles também, não disse para eles no primeiro momento, mas quando não foi colocado por eles, a gente colocou, como se fosse uma carta na manga, como a gente pode, a partir da casa, a partir das diversas situações,
mudar essa relação com o meio ambiente, que o meio ambiente também é minha casa, também é meu quarto, também é minha cozinha, é as louças que eu lavo ou deixo de lavar, tudo isso. Foi usado um filme muito bom, desses modernos, eu não me lembro agora bem o filme, mas foi um documentário. E outro documentário, eu me lembro que ele trabalhou muito na sociologia, que foi aquele Dia das Flores, bem conhecido do pessoal daquele região metropolitana de Porto Alegre, onde os moradores podem catar o lixo que é dos porcos, né, para comer, e, e é um questionamento, né, de toda essa problemática, né, que envolve a relação com o meio ambiente, que envolve a destruição do planeta, que envolve a desvalorização, né, do ser humano. Usamos músicas, usamos aquele shot ecológico, um shot que era cantado antigamente, né, nordestino, usamos mais outra música do ambiente, e também propusemos para eles a confecção de música. Eles gostam muito de trabalhar com a versão do rap, né? E montamos painéis. Então, o projeto, como eu disse no início, ele foi interdisciplinar, porque foi entre todas as disciplinas, e transdisciplinar. As disciplinas se cruzavam, né? Todo mundo pegava conhecimento de outras disciplinas para compor o trabalho junto com eles. Então, no meu caso, a sociologia tem bastante ponto interessante que a gente analisa na parte de movimentos sociais relacionados ao meio ambiente. A socialização do conhecimento entre professores e estudantes, porque eles já tinham estudado alguma coisa antes, foi dado um material, foi feito um preparo para que eles chegassem lá, não chegassem vazio, não ficassem só na mera opinião, né? Como diz a filosofia na doxa. Análise de letras da música e do rap, eu já falei. Documentário era Home, o nome do documentário, está aqui agora, o nome do documentário que a gente viu, e análise de curta-metragem de Letras Flores. Em cima disso, foi feito um debate, que eu achei que foi muito frutuoso, porque a gente fez algumas, quando a primeira parte saiu deles, a outras partes a gente fez provocações, análise que a gente já tinha visto antes e possíveis pontos para que talvez eles não tivessem enxergado ou que não tivessem manifestado uma opinião. Levantamento dos pontos também a serem implementados a partir da nossa escola, do alojamento e da unidade socioeducativa. Nós tínhamos uma série de problemas, né, alguns mais pontuais, outros gerais, deles jogarem muito lixo fora, da própria marmita, às vezes, né, que eles têm lá ficar, jogar em resto em lugar inadequado, jogar coisas em vaso, entupimento de vaso. Então, a gente começou a mostrar com eles que essa relação com o meio ambiente influenciava, inclusive, na possibilidade dele sair antes da unidade, porque se ele demonstrava que era muito relaxado, outras coisas que tinha lá, que fica ruim até de falar, mas secreções que passavam pelas paredes, né? Então a gente dizia assim, se a gente também tem essa relação com o meio ambiente, isso é uma forma que a gente está sendo avaliado aqui dentro. E para eles isso fez pensar, porque eles estão sendo avaliados, e conforme for a avaliação positiva, o relatório deles sobe antes para o juiz, é passado uma boa apreciação, ele corre o risco de estar saindo um pouco antes, ou ficando mais tempo, devido que não está se apropriando do que se espera, né, da medida socioeducativa. Construção de um mini projeto, no caso foi essa parte bem interessante, executável para a unidade, com extensão para a casa, e também seria após a medida socioeducativa, a gente comentou muito. Então não adianta eu fazer um projeto aqui no Sense e sair daqui e o projeto ficou aqui. Esse projeto me acompanha aonde eu for, aonde eu estiver. Eu peguei turma muito boa, porque, modéstia à parte, eu trabalho com ensino médio. O ensino médio lá é um nível bem interessante. A gente tem recebido, nos últimos anos, alunos bons, alunos assim que estavam no regular e cometeram uma infração e vieram lá para cumprir a medida, mas são alunos que têm um perfil bem crítico, conseguem fazer boas análises, né? Então, os alunos se envolveram no projeto, né, de corpo e alma, se dedicaram, gostaram, produziram, a gente produziu, aqui é a nossa equipe, né? Coloquei ali, que eu estou abaixado na foto, né?
e toda a equipe. Na equipe, lógico, tem mais gente na equipe, mas tem aquele dia sem vínculo, né? Que é o dia que um professor, 2 ou 3 professores não estão na unidade. Aqui é a nossa parte administrativa da unidade. Quem está de preto aqui é a pedagoga da unidade, né? É que coordena, faz a relação entre a escola e a unidade de socioeducação. E que estava, né, por detrás do projeto. Aí aqui os meninos trabalhando, né? Nos cartazes, as nossas salas agora conseguimos com muita dificuldade, né? Mas uma bênção também, o Educatron, os educadores não bateram o pé e não quiseram que usasse mais o Educatron. Não da forma que estava. Então, entramos num acordo, e aí as televisões foram desanexadas daquele suporte que leva, né? Postas na parede, e aquela caixa foi colocada ou do lado ou embaixo, conforme a sala. Para que a gente também não podia devolver simplesmente as TV, mas eles acharam um monte de problema, e, de fato, existe um risco, né? Os riscos não são grandes, depende muito da turma, da situação, mas quem trabalha com unidades, eu trabalho no presídio de manhã, né? E à tarde no Sense. A gente teve que já arrancar todos os puxadores de janela, porque eles eram retirados e era feito estoque, né? Aquele estoque para poder usar como arma, se preciso. Então, um parafuso, eles afiam um parafuso, lascam embaixo no chão, assim, quando tinha aquela parte que a gente vai junto, né? Não me lembro o nome que a gente vai em casa, a gente chama na madeira meia cana, embaixo aqui, eles tiravam e faziam uma arma. Então, o pessoal da segurança acaba sempre interferindo, né? Dentro que eles estão primeiro, né? Na análise das coisas, mas acabou dando tudo certo. Então, aqui, a gente teve depoimento dos estudantes, além do debate antes, que foi muito construtivo, produção de texto, construção de um painel. Nesse painel foi feito também aquela... Agora me faltou a palavra. Quando a gente usa uma palavra-chave e daquela palavra deriva outras palavras, né? Tem um nome aquilo, eu esqueci agora. Exposição dos trabalhos no ginásio, e depois esses trabalhos teve um momento próximo, eles deixaram os trabalhos no ginásio, porque teve um momento próximo que teve um evento onde a família veio. E aí também eles puderam estar mostrando para a família o trabalho, que é uma das intenções, quando a gente poder juntar um trabalho que não fique só nosso interno, né? Que as famílias eles possam mostrar para a família. Pontos do projeto que a gente trabalhou. Manutenção da limpeza da sala e do alojamento, melhorou muito, pelo menos na sala, no que eu vejo, né? Eu não vejo mais às vezes a pessoa apontava o lixo, deixava dejetos ali, a própria sala, às vezes ele chegava, estava suja, ou deixava ela suja, a própria organização, a economia da água, a gente tentou mexer na cabeça deles, porque a gente via que eles não estão nem aí não estavam nem aí, muitos deles, com o uso da água, né? A economia da luz, no caso lá, não tem muito como descontrolar a luz, porque a luz é ligada fora, né, geralmente, né, da sala. Mas tem também, salas que tem interruptor. Recolher lixo jogados na unidade, após o desinternamento na casa e na escola, onde tiver. Controlar o volume de ruídos na unidade, que era um problema, a poluição auditiva. Nós tínhamos muito problema de poluição auditiva. Às vezes estava dando aula, ou estava na outra casa gritando, cantando, e aí acabava atrapalhando, né? Mesmo nas salas de aula, às vezes o comportamento... É difícil ter plano de comportamento, mas às vezes era uma coisa que a gente dizia, como trabalhou essa questão da poluição sonora, né? E o não desperdício de alimentos, que é uma questão que às vezes hoje mesmo a gente trabalhou, porque há alunos que não querem determinado alimento, mas pegam para fazer troca, né, do alimento, então às vezes acabávamos achando alimento no lixo. Então esse tipo de coisa a gente mexeu com sensibilização deles e a consciência, e praticamente não se vemos mais esse tipo de comportamento, que era muito lamentável. Você vê, às vezes, papel de bolacha quase inteiro, não queria, não passava para ninguém, não devolvia e jogava no lixo. Monitoramento visual do ambiente e das atitudes individuais e coletivas, ou seja, a gente mesmo vai se cobrar dos outros, cobrar do professor, eles têm empoderamento, autoridade também para cobrar da gente, né, a relação com o meio ambiente.
diminuição dos ruídos no horário de aula, sala mais limpa e organizada, voluntariado para os trabalhos na horta e jardinagem. Agora há pouco eu saí de lá, faz o que nem uma hora, e eu parabenizei o menino que estava molhando as plantas, as flores. Foi reativada a nossa horta e o sistema de jardinagem, e eles estão ajudando a cuidar do ambiente. E a gente vê que eles se sentem bem, se sentem felizes. Eu agradeci ele, o aluno, nem é meu aluno, aluno da outra turma, mas ele me se sentiu muito bem, porque eles estão se envolvendo mais no ambiente. Antigamente não era liberado esse tipo de coisa, mas a direção atual ela colabora muito nesse sentido. Então, diminuição do desperdício de água, uso racional, utilização racional da energia elétrica, utilização dos cadernos até o fim e utilização do verso de folha. Era uma coisa difícil, né? Eles queriam, logo assim, o caderno faltava 3, 4 folhas, ou se fosse um caderno usado, não queria usar. É uma realidade que a gente, aos poucos, conseguiu mudar. Conserta o caderno, que cai a capa e volta, né? Diminuição das pichações de parede. Essa foi uma parte forte. Nós tínhamos muito problema com pichação. Além da questão estética, a questão que acaba interferindo na disciplina, porque não é uma pichação pela pichação, é uma pichação, às vezes, com apologia, uma pichação com provocação para um determinado grupo, de outro grupo, né? E a gente conseguiu entrar na mente deles, como eles dizem, que por vários motivos. Eu usei, por exemplo, eu disse, quando você picha, a gente acaba, digamos assim, muitos recursos do município que poderiam ser revertidos para a minha própria família, que está usando um posto de saúde, um transporte, uma iluminação mais segura, não é utilizado porque não tem verba para compensar o que foi pichado por vocês. Vocês pensaram nisso? Conseguiram fazer essa reflexão? Que a minha pichação, ela traz consequências, e consequências que às vezes vêm atingir a mim mesmo ou meus familiares. Então, na unidade, eu nem acreditava, mas a gente diminuir muito a questão da pichação. Era muito ruim o quadro, o que eles podiam riscar com pré, tipo parafuso, ou pedaço de pedra que eles achassem, eles faziam. Já falei dos alimentos, compromisso é passar conhecimento aos familiares e amigos. Então, isso é muito importante. Eu trabalho com eles assim, esse conhecimento não pode parar em você. Você tem que repassar, você vai ter familiar, vai ter amigo, vai ter filho, e vão precisar viver nesse mundo. Então, não é uma questão de hoje, ou de um dia, ou de um conteúdo. Esse conteúdo é para toda a vida, até o dia do último dia da tua vida. Compromisso tácito e escrito, né, que a gente fez, com atenção e respeito ao meio ambiente. Depois, o que bastante me deixou assim muito assim emocionado, né? Porque muitas vezes a gente trabalha um trabalho e não tem tanta devolutiva de como isso surtiu dentro deles, né? Então, esse projeto multidisciplinar atingiu, na minha opinião, 100% do objetivo proposto e foi além. Uma vez que já é notório a mudança no cuidado com o ambiente da unidade. Mas o que nos impressionou foi, após a fundamentação teórica, estudo e produção de trabalho dos painéis, percebemos na fala do adolescente do tipo: destruir o meio ambiente é destruir a própria vida, e das pessoas que amamos. Ou nunca havia pensado que o ser humano é o mais perigoso dos animais no cuidado com o meio ambiente. Ou cada um tem sua parcela de responsabilidade e jamais poderá se omitir de fazer sua parte. Caso contrário, destruiremos a nós mesmos. Então, para você ouvir do adolescente isso, a gente quer acreditar que ele internalizou, né? Uma coisa que não é só um conteúdo, é uma conteúdo que tem, como dizem, uma competências e habilidades está trabalhando ali, né? Então, é isso que a gente tentou fazer e foi muito legal, valeu a pena. Muito obrigado. Mas parabéns, professor. Ali você buscou trazer essa reflexão na vida deles, né? Então é importante que eles tenham essa consciência em relação ao meio ambiente, em relação aos cuidados que eles têm que ter quanto ao meio ambiente, ou quanto ao ambiente que eles estão inseridos, né? E é uma coisa que eles vão levar lá para fora. Quando eles saírem, eles vão ter essa responsabilidade, né? Mas muito obrigada ali pelo compartilhamento e parabéns pela ação sua ali no. Desculpe as minhas bolas fora aí, mas meus erros na Não, informática. estava perfeito, professor. Parabéns. Obrigado. Mais alguém gostaria de apresentar hoje?
Eu posso apresentar, professora. Então tá bom, então. Deixa eu parar aqui, daí você consegue compartilhar a sua tela, Emir? Sim, sim. Não sei se já aparece. Já apareceu, já. Ok, então. Bom, a ideia da minha implementação foi dentro da disciplina, né, que eu leciono de língua portuguesa. Foi para uma turma do EJA, né? Uma turma do EJA aí de ensino fundamental, o primeiro semestre, né, do ensino fundamental, trabalhando aí um item mesmo do dia a dia nosso, né, da rotina aí, nada muito diferente do que a gente faz, né, assim, o que mudou aqui do relato de implementação é a formalização, né, e o cuidado que a gente teve aqui com os materiais, mas é algo assim bem tranquilo que a gente aplica mesmo no dia a dia, né? E lógico, para eles assim, não tanto a nomenclatura que eu vou colocar aqui para fins aí de apresentar o que foi feito na parte, vamos dizer, pedagógica, né? Então o objetivo era ler e interpretar um gênero textual autobiografia, né? Que faz parte ali da ementa, né? Compreender alguns aspectos do estilo, construção da composição desse texto autobiográfico, né? Eu imaginei, né? Essa aula a gente ministra ela no meio, né? Entre dois tipos textuais. O próximo a ser trabalhado é a história em quadrinho, né? No ensino fundamental. E o anterior é a biografia. Então a gente parte da biografia para trabalhar a autobiografia com eles, né? Então, dentro dos objetivos ali, né, a continuidade do desenvolvimento da produção de texto, né, que a gente começa lá com a descrição, aí depois alguns contos, né, alguns pequenos parágrafos ali para eles, né, reconhecer e identificar a característica do texto autobiográfico, né, principalmente a questão da utilização do verbo, né, na primeira pessoa. E esse último objetivo aí é aquele objetivo que a gente coloca assim, né, no item pensando no EJA mesmo, né, direcionado, que é o diferencial, que é valorizar com o tipo textual autobiográfico a história de vida deles mesmos, né, de cada aluno, né. Nesse tipo textual a gente aproveita fazer aquela equivalência, né, do mais jovem que está ali na sala com aquele mais idoso, né, que de repente tem uma boa bagagem de vida, tem uma história para montar uma autobiografia, né? E de repente lá no dia do laboratório do Redação Paraná ele vai ter dificuldade. Então a gente tenta fazer esse nivelamento daí durante ali a aula propriamente dita. Eu utilizei o trabalho em pares e a gente sempre tenta mesclar essa questão da idade, né? Porque daí até o jovem vê que ele tem pouco conteúdo para colocar na autobiografia por tempo, né? E aí o mais idoso que está ali com dificuldade de repente da tecnologia, num segundo momento da aula que vai ser lançado no Redação Paraná, aí nivela, né? Eles acabam aproximando para as outras aulas, facilita. Como é no início, né? Da caminhada deles no EJA, como é fundamental, então de repente vai ficar mais forte esse vínculo, né? E até diminuir aí a evasão. Passei aqui. Com relação a estratégias, então, apresentar a diferença de biografia e autobiografia, que eles vêm de uma aula de biografia,
Então a gente faz assim, mostra para eles biografias de algumas autoridades, de algumas celebridades, de pessoas importantes para eles, né? Mostra as características do texto biográfico e faz agora a comparação da autobiografia, né? Tira a crença, né? Desmistifica essa crença que a autobiografia é só de famosos, porque eles vão fazer deles mesmos, né? Então não é um cantor, aí um ator escreveu a sua biografia, né? Fez a sua autobiografia, então não precisa ser famoso. Eu posso fazer a autobiografia de uma pessoa comum, como somos nós e eles, né? Conhecimento e valorização do passado de cada aluno, né? Então aquela ideia de quebrar ali o jovem, né? Nivelar, vamos dizer, o conhecimento ali e o jovem poder respeitar esse aluno mais idoso em sala também. Então, na aula que antecedeu o tema, a gente finalizou o tipo textual biografia, né? E foi solicitado para que os alunos pensassem num novo tipo de texto. Então, olha, se já aprenderam o que é biografia, agora, na próxima aula, geralmente de sexta para o início da outra semana, então eles passam o final de semana pensando isso, né? Que eles pensassem e trouxessem informações sobre o que seria a palavra autobiografia, né? Então, aquela ideia de trazer conhecimento, de inverter a sala e eles serem, né, o centro do processo de aprendizagem. Então, eles trazem, né, alguns não trazem, isso é normal, a gente sabe, né? Um ou outro traz e a gente busca e começa a puxar aquele fio da meada do assunto da aula. E aí o trabalho em pares para a confecção do próprio texto, com as informações, lógico, depois da gente ter feito a parte de apresentar as características do texto, né? Eles vão anotando as características e anotando algumas informações da vida deles. Depois desse texto já meio rascunhado, já um esqueleto do texto, um texto pronto, num segundo momento, né? Lógico que isso precisaria aí uma outra aula, aí o lançamento na plataforma Redação Paraná, solicitando daí esse tipo de texto lá, né? O professor tem que colocar a proposta daí no Redação Paraná. Então, a gente usa atividade em pares, uso do Educatron para mostrar os slides com as características do texto autobiográfico, um trecho da autobiografia, eu gosto de usar bastante o do Pelé, né? Que ele escreveu uma autobiografia com bastante característica, bem enfático as características do tipo textual, né? E a explicação, lógico, do professor. Aí, com relação às evidências, aqui o uso do Educatron, né? O pessoal produzindo em sala o texto ali, né? Em pares, a foto não pegou o par, mas eles estavam em pares aqui. E no laboratório, também lançando alguns textos prontos ali, eu poupei ali a autoria, né? Para não ficar com problema para os alunos, que, lógico, vem aquele, né, início de semestre e tal, aqueles errinhos normais aí deles, né, a gente vai corrigindo. Não teve feedback de observação, o resultado alcançado. Então, o reconhecimento das características de produção de um texto autobiográfico, com certeza, né, a gente tem que retomar no final do semestre, né, para aquelas avaliações mais de final de semestre, a gente retoma, conversa, eles elaboram outros textos, né, melhores. Valorização da própria história de vida, que esse eu acho que é o importante ali, principalmente para o EJA, né, para eles valorizarem e verem que eles podem construir uma autobiografia. E a familiarização com os recursos da plataforma Redação Paraná, que aqui ele vai ter aquele primeiro contato, que está iniciando ainda no EJA, né? Então a gente leva no laboratório, mostra, e o trabalho em pares ajuda, porque o mais jovem vai ter esse conhecimento mais de teclado, de tecnologia, e o mais idoso, né, vai ficar receioso. Como ele trabalhou junto em sala e viu que o mais idoso tem mais conteúdo para fazer a autobiografia, então eles acabam se ajudando ali e normalmente fica interessante, tá? Eu anexei aqui também os slides da aula mesmo, né? Que a gente usa lá, é o slide mesmo, né? Que a gente usa para autobiografia, né? Coloca o espelho para fazer a explicação ali deles, né? Um quiz rápido ali, né? Um quiz rápido que a gente coloca, né? Sobre a diferença de biografia e autobiografia. Característica do gênero, principalmente a questão da primeira pessoa e marcadores temporais, né?
primeira pessoa e terceira pessoa no caso da biografia, primeira pessoa no caso da autobiografia. Um trecho aqui do que eu uso lá, eu coloco em áudio e vídeo alguns trechos da autobiografia do Pelé, né? E aí eu coloco um desafio. No último slide, sempre a gente trabalha para o vínculo para a próxima aula, né? Então, esse aqui realmente a gente chama a atenção deles para... então, como o tipo textual vai ser história em quadrinhos, a gente coloca um trecho aqui, eu peço para algum deles ler, né? Como é cômico, né? É humor, daí eles dão risada também e tal. Ali que mostra o Chico Bento, né? Que não tinha conhecimento nenhum, as perguntas da professora, mas ele sabia muito do campo, né? Que vai bem aí com o que a gente trabalha, né? Que muitos deles têm vários conhecimentos, né? E aí ficou faltando a parte do ensino formal, né? De vir ali tirar o seu fundamental, o seu médio, né? O ensino, mas eles têm conhecimento nas suas áreas, né? Alguns agricultores, né? Mão de obra e tal. Então, seria mais ou menos isso. Como reflexão final, eu coloquei aí que entender, né, uma aula no EJA, né, isso em todos os ensinos, né, mas no EJA principalmente como parte de um todo, né, que tem que ter o vínculo, né, como eu fiz ali, da biografia na aula anterior, a história em quadrinho depois e a autobiografia no meio, mas sempre com a ideia de manter ele pensando que ele vai ter um novo na próxima aula, né, para que ele não desista, para que naquela ideia de que ele fique, né, que ele tenha frequência. Então, eu penso assim sempre que essa questão de você trabalhar bem a aula e fazer o gancho para o próximo capítulo, que vai ser uma coisa legal, que vai ser uma coisa nova, que ele vai usar, que de repente ele vai chegar na casa dele e vai dizer que aprendeu, eu acho que isso é que traz o nosso aluno aí com uma frequência boa, tá? Professor, acho que me estendi um pouquinho, mas... Não, mas é essa a ideia. O importante é vocês apresentarem, compartilharem, né? Por isso que eu coloco sempre para o início, para que vocês consigam apresentar tranquilos, porque o momento mais importante aqui é o compartilhamento dos relatos. E cada relato tem a sua riqueza, né? Ali você buscou fazer esse trabalho em pares, então juntou o mais idoso ali, juntamente com o jovem, um tinha facilidade na tecnologia, o outro já tinha mais conteúdo, tinha uma história já de vida, então eles já conseguiram trabalhar juntos e um ensinava o outro, né? E esse é o mais rico da EJA, né? Um passa o conhecimento para o outro. Você utilizou essa metodologia entre pares e isso é muito bom na EJA, porque ele vai ali trabalhando o crescimento tanto do jovem, que ele tem ele para no mundinho dele ali, às vezes ele se fecha e com essa atividade em pares ele vai se abrindo para o mundo, ele vai conhecendo os colegas ali da sala de aula dele. E isso é muito bom a gente estar desenvolvendo em sala de aula ali. E você ali desenvolveu todos os requisitos ali. Obrigado, professor, pela sua apresentação. Legal, então. Vou tirar então a tela aqui, né? Então, pessoal, daí semana que vem nós vamos realizar as apresentações que ainda não foram feitas, né, dos colegas. E daí nós vamos fazer o nosso encerramento semana que vem. Esta semana o nosso tema é compartilhamento de boas práticas. Então nós vamos discutir o que é uma boa prática, a importância dessa boa prática em sala de aula, é aquela aula que deu certo, que surtiu resultado. Então, nós vamos estar dando uma olhadinha. Na semana passada, eu até tinha pedido que quem tivesse boas práticas para trazer nesse encontro ali. A nossa agenda de hoje, ela tem um acolhimento de 5 minutos, um em ação de 45,
as valiosas ideias ali com 10 minutos, a apresentação das implementações, 15 minutos, e um saber mais de 5 minutos. Então, nós vamos estar ali desenvolvendo o nosso roteiro hoje. Já fizemos as implementações. Para acolhimento, nós temos um videozinho aqui, deixa eu colocar para vocês. Right. Right. Então, ali aqui ele nos traz a reflexão, né, que pequenas coisas fazem toda a diferença. Então, nós vemos isso até em sala de aula. E as boas práticas, elas são essa diferença, né? Então, aliando ao vídeo ali que falava das pequenas coisas que fazem toda a diferença, as nossas boas práticas, elas são ações contagiosas, que quando eu compartilho com o meu colega essa boa prática, eu posso estar refletindo lá em uma outra sala de aula aquele trabalho que eu fiz aqui. Como dizia já um ditado chinês, que ele, quando eu estou ouvindo com um pão e passo com uma pessoa com outro pão e trocam seus pães, o que acontece? Cada um vai embora com um pão. E quando um vem com uma ideia e o outro com outra, e ambos num determinado ponto trocam essas ideias, cada um vai embora com duas ideias. Então, acaba-se por multiplicar, né? Então, as boas práticas, elas são assim. Então, às vezes eu tenho um colega que está com problemas em sala de aula e não consegue, às vezes, desenvolver um conteúdo, precisa de uma metodologia diferente e eu consigo compartilhar uma boa prática, que eu consegui uma atividade diferente, que eu consegui realizar, que vai contribuir com a ação do meu colega. Então, vai acender uma luzinha ali, como se eu tivesse uma vela, acendi a vela do colega, apenas se aumentava a luz, então apenas nós conseguimos crescer juntos. E ele nos traz a pergunta ali: quais boas práticas são realizadas no seu local de trabalho? Alguém gostaria de comentar quais boas práticas é realizado no seu local de trabalho? Alguma metodologia, alguma boa prática que seja realizada mesmo pela direção, pela equipe pedagógica, ou até uma feira, algum trabalho em conjunto. Alguém gostaria de comentar?
Bom, então aqui nós temos o nosso Em Ação, né? Esse Em Ação é para nós trazermos, socializarmos as boas práticas que vocês conhecem lá na escola de vocês. Então aqui nós temos um tempinho reservado para isso. Se vocês tiverem ali uma boa prática para contribuir conosco aqui, quem que gostaria de contribuir com uma boa prática, uma ideia, uma aula que deu certo? Quem que gostaria aqui de comentar? Às vezes tem um projeto no colégio que dá certo. Eu posso comentar. Está me escutando? Sim, Tá. A gente trabalha lá no colégio com todo trimestre, né, com projetos envolvendo várias disciplinas. Então, a gente conversa entre os professores e nós trabalhamos biologia, química e matemática e física, trabalhando a parte de química, aquela parte inicial do átomo. Então, cada um determina o que os grupos vão pesquisar e eles têm que montar a estrutura atômica de uma forma que eles representem, né, o átomo. Fica livre de que forma que eles vão fazer essa representação. Ficam uns trabalhos muito bonitos, né, com material reciclável, então eles têm que montar o núcleo do átomo. Ficaram trabalhos maravilhosos, né? Aí depois, agora as meninas fizeram sobre plantas medicinais também, química, história, também visando todo o histórico, de onde surgiu lá a planta, para que ela serve, de onde que ela veio. São coisas bem interessantes que os alunos gostam de trabalhar. mas então vocês fazem uma espécie de feira ali, cada vez com um tema, né? Isso, como ele é trimestral, a gente procura verificar o que tem em comum, né, com as outras disciplinas, e daí a gente vai aplicando. Às vezes tem conteúdos que às vezes não casa, não fecha, mas que dá para a gente fazer alguma coisa em conjunto, a gente sempre faz. E daí até o próprio aluno se envolve mais, né? Mas esse é o que é importante, né? Essa troca ali de conhecimentos, que nem uma vez é do meio ambiente, outra vez é de plantas e envolvem várias matérias. Essa feira ali das plantas medicinais, ela é muito interessante, que consegue abordar história, consegue abordar também geografia, em questão do local também, ciências, e pode até trabalhar a questão do material escrito, já vai para a área do português. Então, é bem importante essa ação visando essa atenção de incorporar ali mais matérias, né? Então, isso é o que vai deixando rico ali o espaço. Essa é uma boa prática, assim, ali, que vocês fazem no colégio. Mais alguém gostaria de comentar uma ideia de uma aula que deu certo, de uma boa prática que seja feita lá no colégio de vocês? Quem que gostaria ali? Eu sei que vocês têm muitas ideias, que debatem ali nas submites, né, pessoal? A Marie gostaria de comentar? Sim, boa noite, professora. Boa Noite a todos. Então, a gente fez um projeto interdisciplinar no primeiro bimestre e a gente viu que deu muito certo, que ele pega vários componentes ali, sabe? E a gente fez um tema gerador agora para um F2, que é um gigante pequeno universo. Que daí ele pega a parte de português, né? Português com a produção textual, geografia com a poluição da água, a eutrofilização, pega ciências com a estrutura básica dos micro-organismos, e o meu componente que é arte, que é o surrealismo, que a gente vai fazer criação de quadros e esculturas representando esse universo invisível. E daí eu acho interessante porque ele envolve vários componentes e a gente acaba fazendo uma apresentação para todas as outras turmas. E é bem interessante porque
Eles gostam, eles se empenham bastante para desenvolver esse trabalho e eu vejo o quanto eles se sentem, né, valorizados quando eles fazem essa apresentação. E eles acabam tendo contato com outros alunos de outras turmas que muitas vezes eles não têm amizade, que eles não conversam, porque eles ficam muito separados ali, tipo, turma do F2, F2. Eles conversam entre eles, mas até na hora que eles vão para o refeitório, eles não têm essa socialização com as demais turmas, eles são bem tímidos. A gente percebe adultos. E daí, durante a apresentação desse trabalho, quando tem as outras turmas, eles acabam socializando bastante com os outros. É bem bacana, assim, bem interessante. Mas é uma ideia muito boa. Também se preocupa com abranger ali mais matérias. Sim, pega E outras, e no final é feito todo um relato de todo o decorrer, né, a montagem até a apresentação, e é feito como se fosse um livrinho interno, onde a gente imprime tudo isso e cada aluno tem o seu, tem o nome de cada aluno que desenvolveu o projeto ali interdisciplinar, e a gente faz com as gravuras, com as fotos, todo o conteúdo, e cada um fica com o seu de lembrança. É bem legal. mas aí é muito bom, né? Quando é feita a impressão do material ali e eles levam da lembrança, fica uma recordação, né? Da escola, do tempo que eles estão ali, né? E é muito importante que eles perdem essa timidez que eles têm, até eles ficam em grupinhos, isso é normal. Às vezes você entra na sala de aula, tem um grupinho aqui, outro grupinho lá, o grupinho dos mais jovens, o grupinho dos mais idosos. Então eles fazem os grupinhos e com esse trabalho ali que eles têm que apresentar, que eles têm que ter essa atenção, eles já deixam de lado esses grupinhos e vão ter que fazer essa socialização, vão ter que ter essa atenção ali com os colegas, e ali que vai desenvolvendo, né, o lado humano, né, dos alunos, e vai fazendo essa socialização ali na instituição mesmo. É muito importante isso. Mais alguém gostaria de contribuir com uma boa prática, algo que deu certo no seu colégio? Contar alguma coisa que deu certo lá, alguma aula, um projeto, pode ser. Então, aqui vocês trocaram experiências de boas práticas que vocês conhecem, que é realizado na escola de vocês. Daí, quando nós falamos em boa prática, nós trazemos uma reflexão. O que essa boa prática ela vai mudar? O que ela vai trazer de resultado na vida dos nossos alunos, ali na questão da socialização? O que ela vai trazer de resultado na escola? Então, eu posso trazer ali como reflexão quais ali, se essa prática ela pode ser desenvolvida em qualquer escola e quais estratégias adotadas ali de ensino que eu posso utilizar na minha atuação profissional. Então, às vezes eu estou com uma boa prática ali de um projeto ambiental. Será que eu consigo abordar todas as disciplinas, por exemplo? Eu tenho que pensar em uma maneira, um jeito ali que eu não deixo ninguém de lado, né? Então, a boa prática ela pode ser implementada ali em todas as disciplinas. Eu posso estar trabalhando ali uma rotação por estações, eu posso estar trabalhando até uma feira, um seminário. Então, são ações assim que vão trabalhar com todo mundo, né? Não vai deixar ninguém de lado e eu consigo desenvolver ela em qualquer escola, com os recursos que eu tenho. Aqui nós temos ações inovadoras, ideias que os nossos professores aqui do Paraná, eles aplicaram em sala de aula na EJA, ainda esse ano, no primeiro trimestre, né? Eles trouxeram como relato da implementação no Formadores.
Então, essas aulas que nós vamos ver aqui, elas trazem ideias em que o estudante ele foi trazido para ser o protagonista do seu aprendizado, né? Então, ele foi trazido ali para buscar esse conhecimento, construir esse conhecimento através dessas ações desses professores que não estão tão longe de nós, né? São nossos colegas. Então, a primeira professora aqui é a professora Bárbara. Ela é lá da cidade de Pontal, no Paraná. Ela fez uma aula onde ela trabalhou o sistema muscular, o sistema esquelético, só que ela trabalhou esses sistemas de uma maneira diferenciada, uma maneira ali que ela conseguiu mostrar o funcionamento através de cortes ali, cortes de aves, de suínos, de bovinos. Ela conseguiu mostrar o funcionamento voltado, aliando ali ao funcionamento da anatomia humana mesmo. Ela conseguiu mostrar tendões, ela conseguiu mostrar ali cartilagem. Então, são coisas que estão ali também na nossa anatomia. Ela trouxe como se fosse um aliado, né? Como se fosse algo que eles pudessem visualizar. Que muitas vezes eu falo de cartilagem, de tendões, e o meu aluno muitas vezes ele não compreende. Então, essa professora, ela buscou trazer em sala de aula essa comparação com os membros dos animais, comparando o sistema muscular e esquelético humano. Então, ela fez também a construção de um relatório em sala de aula dessa prática com os alunos. Ela mostrou o funcionamento desse sistema, dando ênfase nessas articulações, no movimento dos membros inferiores e superiores, comparando ao dos animais. Ela trouxe ali cortes de galinha, de boi, de porco. Então, ela teve como mostrar ali visualmente como que funcionam essas estruturas para que a sustentação e a movimentação dos animais ali possa ocorrer. E ela aliou a nossa anatomia também. Então, inicialmente, ela trouxe os alunos para mostrar ali, detalhar o que era o sistema esquelético, o sistema muscular. Ela fez esse embasamento ali em sala de aula. Depois, ela buscou essa visualização em ossos, em músculos, ali através do Educatron. Ela foi utilizando para que eles conseguissem visualizar ali pela telinha. Porém, ainda não era o suficiente para que fosse feita essa memorização ali do conteúdo, né? Então, ela levou esses alunos para o laboratório. Então, eles foram para essa aula prática também, para fazer o relatório deles. E primeiramente foi mostrado o quê? O funcionamento dos tendões ali do pé da galinha, que ele se assemelha às mãos humanas. Então, o tendão ele vai mostrar o movimento. Aqui mais para frente nós temos também a foto. O tendão ele vai mostrar esse movimento do pé da galinha ali, como o nosso movimento também. Então, ele faz, quando você puxa ali, é esticado o tendão posterior, ele fecha. Ele vai fechando ali o pezinho. E quando você puxa o tendão anterior, ele vai abrindo, esticando. E eles fizeram essa movimentação ali dos dedinhos através dos tendões e conseguiram compreender. Também foi mostrado o corte ali da coxa e sobrecoxa para que eles pudessem comparar ali a panturrilha e a perna humana para destacar articulações do joelho, ligamentos, tendões que se encontram ali também. Os nossos alunos da EJAS têm também, às vezes, problemas ali relacionados tem na família também problemas relacionados à artrose, que é comum, e eles não sabem o que é uma cartilagem.
Eles não sabem que existe essa cartilagem ali em meio às articulações, qual que é a função dela, que é para evitar que haja o atrito de osso com osso. E essa aula prática ali, ela buscou trazer esse conceito. Então, na EJAS, que sempre tem na família um caso, eles já conseguem acompanhar. Também foram detalhados os membros superiores ali, como a asa comparada ao braço e antebraço humano, destacando ossos e tendões. E eles notaram também a importância da movimentação. Foi destacado também no osso ali do boi, o corte transversal da coxa, que eles tiraram, ele tem a medula, e ela explicou que era diferente da medula espinhal, que forma as células sanguíneas, ela explicou as diferenças, e também ela trabalhou a estrutura das fibras musculares, que são semelhantes também às humanas, e foi mostrado também o corte ali da coxa e do joelho ali do porco, destacando as cartilagens do joelho e dos tendões, e esses ligamentos e fibras longitudinais ali. Então, as expressões dos alunos, primeiramente, foram de surpresa, né? Então, eles nunca pensaram que as partes dos animais fossem tão semelhantes às do corpo humano. Foi uma das reações deles ali. E a professora conseguiu fazer essa visualização com eles ali com riqueza, né? Daí, com essa aula prática, eles realizaram um relatório para mostrar o que eles aprenderam. Também eles tiveram deduções ali quanto à sustentação e movimentação dos animais, a interação entre sistema muscular, sistema ósseo, sistema nervoso, como que funcionam esses sistemas, dando ênfase às articulações, aos movimentos, né, comparando aos cortes que ela tinha. Aqui tem já as evidências da aula da professora Bárbara. Então, no primeiro recipiente ali, nós temos, no A ali, nós temos o pé de galinha ali com o tendão posterior exposto. No B, nós temos o pé de galinha com o tendão anterior exposto. E na letra C, ali, nós temos o membro superior, que vai detalhar ali os ossos, os ligamentos, os tendões. Já no próximo recipiente, a professora deixou ali no E um corte transversal ali da coxa do boi, detalhando os ossos, a medula e a fibra muscular. Então ali ela conseguiu mostrar bem ali com esse corte a fibra, e dentro do osso ela conseguiu passar para eles uma ideia ali de medula, né? E destacar a diferença entre a medula óssea e a medula espinhal. No F ali ela já trouxe o corte de um porco, né? Então ela fez a coxa ali, o joelho, com essa coxa e joelho ali que ela trouxe, ela detalhou o que? Os ossos, a cartilagem, os ligamentos, os tendões. Então, muitas vezes os alunos não têm essa noção. Ali está a professora na prática puxando ali os tendões. Na primeira figura, ela puxou ali os tendões anteriores e os dedos fecharam. Na segunda figura, ela puxou o tendão posterior e os dedos abriram. É semelhante ao nosso movimento da mão. Se puxar o tendão anterior, ela vai fechar. Se puxar o tendão posterior, ela vai abrir. E a professora conseguiu mostrar isso na prática e os alunos conseguiram também manipular e compreender o que é um tendão, como que funciona o movimento. Aqui tem a foto de toda a turma ali interagindo durante a aula. Aqui eles movendo ali, detalhando as partes ali durante a explicação. Tem até mais algumas peças ali.
Aqui tem o relatório dessa aula prática que os alunos fizeram. Eles colocaram as funções que eles aprenderam, colocaram também ilustrações do que eles viram na aula. Então, eles fizeram alguns relatórios ali de uma aula prática bem rica. Fizeram manuais escritos, mas de uma riqueza ali bem detalhada, em prática mesmo. Então, como reflexão, a professora ela trouxe que essa ideia de comparar esses cortes ali foi uma ideia que contribuiu ali de uma maneira formativa quando ela aliou ao nosso sistema do corpo humano. Então, essas experiências que nós trazemos aos alunos indagam eles, fazem com que eles tenham dúvidas, com que eles tirem dúvidas, com que eles aprendam, comparem. Então, ali eles puderam comparar as partes de diferentes animais, comparar o funcionamento muscular, esquelético desses animais, então, e também fazer a semelhança com o corpo humano, né? Esse foi o trabalho aqui da professora Bárbara. Deixa eu voltar lá. Isso é uma boa prática feita na EJA, aqui no nosso, no Paraná, né? Compartilhada no Formadores do primeiro trimestre. Daí tem os questionamentos. Então, a prática apresentada pode ser desenvolvida em minha escola? Quais estratégias de ensino apresentadas eu posso utilizar em minha atuação profissional? E o que mais chamou atenção na prática realizada? Alguém gostaria de comentar? Então, essa prática, ela pode ser desenvolvida em qualquer escola, não é? Ela é uma prática que ela pode pegar os cortes ali em qualquer casa de carnes, né? Então, ela conseguiu utilizar na atuação profissional dela ali na área de ciências. E o que mais chamou a atenção na prática dela foi a apresentação visual, né, do conteúdo, que muitas vezes os tendões, as articulações no livro, o aluno não consegue ter ideia do que seja. E ali na prática, manipulando esses cortes, eles conseguem sim ter essa ideia e conseguem ver esse funcionamento puxando ali. Foi muito rico essa aula. Aqui nós temos o professor Danilo também, que contribuiu ali lá em Piraquara, trazendo uma reflexão para os alunos da importância dos sonhos, desses alunos privados de liberdade. Então, ele trabalhou ali, o professor Danilo, com a rotação por estações. Deixa eu colocar aqui para vocês o trabalho do professor. A rotação por estações, ela pode ser trabalhada em todas as disciplinas, então, sem exceções. Então, o tema que o professor trabalhou foi o mundo do trabalho, perspectivas para um futuro pós-privação de liberdade. Então, eu estava pensando lá na frente, depois que esses alunos tivessem o acesso à liberdade, como que eles estariam lá na sociedade. Foi lá no CBJA Dr. Mário Faraco, lá em Piraquara. Então, as estratégias adotadas, ele explanou o conteúdo ali, ele trouxe questionamentos acerca do mundo do trabalho,
enfatizou ali dificuldades, perspectivas, então ele seguiu essa metodologia de rotação por estações, ele dividiu a sala em 4 rotações de aprendizagem, também os grupos foram divididos ali em 4 grupos com 4 alunos, e ele trouxe uma reflexão final, sempre no término ali, sobre esse pós-privação ali de liberdade. Ele buscou ali relacionar as mudanças técnicas, científicas do processo de industrialização e também as diferentes regiões do mundo, as consequências dessas transformações no Brasil, no Paraná. Ele analisou as problemáticas comuns às grandes cidades latino-americanas e relacionadas também à distribuição, à estrutura, refletiu a importância da escola em relação ao mundo de trabalho. Então, inicialmente, ele realizou essa explanação, criando questionamentos acerca desse mundo do trabalho. Após essa explanação, ele dividiu esses alunos e foram para as rotações de aprendizagem ali. Então, na estação 1, os alunos tinham o quê? Eles tinham um texto informativo. Esse texto informativo trabalhava o que é o mundo do trabalho. Os alunos realizaram a leitura do texto e, ao término, refletiram sobre os temas a partir das questões norteadoras. Então, a primeira etapa, eles trabalhavam um texto e tinham questões para que eles buscassem a reflexão ali sobre o mundo do trabalho. Na segunda etapa, os alunos tinham a cruzadinha e o caça-palavras e alguns exercícios propostos ali sobre também o mundo do trabalho. Então, eles tinham essa atividade mais prática ali na cruzadinha, nas palavras, ali no caça-palavra. Na estação 3, o professor trouxe o quê? Trouxe reportagens. Estudantes privados de liberdade conquistam vagas em universidades. Em grupo, os estudantes realizaram um debate acerca da temática abordada nas reportagens e, após, eles registraram as impressões do grupo. Então, nessa estação 3, o professor fez como se fosse um estudo de caso. Ele trouxe reportagens em que alunos privados de liberdade eles conquistavam vagas ali nas universidades, e nesse estudo de caso, os alunos eram indagados ali colocar impressões sobre essas reportagens. Na estação 4, ele trabalhou a confecção do autorretrato. Então, Sonhos era o título do autorretrato. Então, os alunos representaram o seu autorretrato e projetaram os seus sonhos profissionais. Então, eles fizeram um autorretrato deles com essa perspectiva ali de pós-privação de liberdade. E ele fechou todo esse trabalho com uma mensagem reflexiva, buscando essa interação ali, essa conscientização. Então, ele, com essa prática, ele conseguiu ali o envolvimento da turma, conseguiu a valorização do estudante da EJA a partir da interação e da troca de experiências de vida em relação ao mundo do trabalho. Ele conseguiu fazer uma reflexão quanto às perspectivas de cada estudante após a privação de liberdade, e ele conseguiu levantar essas informações. Ele conseguiu também a conscientização sobre a importância da escola em relação ao mundo do trabalho, conseguiu colocar essa sementinha lá na cabeça dos estudantes de como que é importante o estudo para o mundo do trabalho, e também desenvolveu ali o protagonismo, então o estudante como produtor ali do conhecimento. Aqui tem algumas evidências, como eram estudantes privados de liberdade, não só pode ser fotografado os materiais deles, né? Então, as atividades, não pode ter ali questões voltadas à imagem deles. Aqui tem alguns sonhos dos estudantes,
que é ramo gráfico, mecânico industrial. Então, eles fizeram um autorretrato ali. Construtor, tatuador, pintor, operador de máquina ou mecânico, né? Aqui tem alguns depoimentos de como a aula foi produtiva. E a reflexão que ele trouxe é que a proposta ela proporcionou esse dinamismo dos estudantes, incentivou eles a buscarem aprendizagem, a crescerem visando a aprendizagem, valorizando essa aprendizagem, conseguiram trocar experiências entre os colegas durante a atividade. Então, trouxe um olhar diferente também do docente, né, do professor, em questão aos alunos, as perspectivas de cada aluno após a privação de liberdade, e demonstrou a importância humana da presença do docente para o estudante, não? Então, quanto que é importante o docente estar ali junto com os nossos estudantes, trabalhando esse quesito ali dos sonhos deles. De uma maneira geral, ali ele ampliou as possibilidades desse ensino. Então, esse foi o trabalho do professor Danilo, também aplicado na EJA. Alguém gostaria de comentar, contribuir? Vamos voltar aqui para o material. Então, a boa prática, ela pode ser desenvolvida em minha escola? Pode sim, é uma rotação por estações de materiais de fácil acesso, né? A prática de ensino, ela pode ser utilizada em minha atuação profissional? Sim, ela pode ser utilizada em qualquer disciplina. Eu posso estar utilizando a rotação por estações. O que mais chamou atenção na prática realizada? A prática realizada buscou o quê? Valorizar os sonhos dos alunos, conhecer esses alunos. Então, o pessoal ali que também trabalha com esse sistema recluso sabe bem, né, que é um sistema que nós temos que ter essa atenção, esse carinho, né, dos sonhos deles. Eu sei que vocês trabalham voltando atenção para eles, né? Aqui nós temos o trabalho da professora Claudirene, no CBJ de Paranavaí. Ela trabalhou ali os impostos, o que são os impostos, como que ela ia conseguir trabalhar um conteúdo mais complexo ali com eles, que são os impostos, cálculos de juros, ali de uma maneira que eles entendessem, compreendessem ali com sucesso o tema. Então, o que ela fez? Ela buscou trabalhar ali com a gamificação. A gamificação e também buscou aliar a produtos que eles compram esses impostos. Então, muitas vezes o nosso aluno da EJA ele sabe que está caro, sabe que tem um preço alto ali, mas ele não sabe que parte desse preço, boa parte desse preço, é imposto. Então, aqui temos o trabalho da professora, que ela buscou ali trabalhar os anseios, as necessidades dos alunos, com situações reais, com produtos que eles trabalham ali no dia a dia, produtos reais, para que eles tivessem essa noção da quantidade de impostos que eles pagam sobre esses produtos. Então, ela também trabalhou com eles o planejamento financeiro, tributário. O tema dela ali era porcentagem, tributos e impostos, que ela tinha como objetivo conscientizar os alunos a aplicação desses impostos, quanto que são esses impostos, como que eu posso calculá-los, e ali visando também a melhoria da qualidade de vida social. Então, ela buscou também, tinha objetivos ali como conhecer o que é imposto, direto e indireto, como que calculava esses impostos,
do dia a dia deles, qual que era a aplicação de metodologias e estratégias, e utilizou ali ferramentas diversificadas, como ferramentas digitais, pesquisas, exercícios, jogos. Então, ela, com essa implementação ali, ela dividiu a turma em grupos. Na primeira etapa, ela colocou quais são e como funcionam os impostos que pagamos. Então, ela fez uma reflexão sobre os impostos e como que funcionam esses impostos para eles pagarem, como que eles fazem esse pagamento, como ela também introduziu questionamentos e discussões nos grupos. Na etapa 2, ela trabalhou ali o imposto sobre produtos industrializados. Então, ela trouxe ali um cálculo de base de porcentagem para o cotidiano dos alunos. Então, foram feitas algumas explicações e eles pegaram uma tabela de percentual de produtos industrializados. Eles fizeram esse cálculo com essa atividade mão na massa aqui. Eles tinham uma tabela de produtos que eles utilizavam ali até na alimentação, como macarrão, refrigerante, café, e eles calculavam o imposto de cada um desses produtos. Também tínhamos outros produtos que estão no dia a dia deles, né? O celular ali, o smartphone, o computador. Então, qual que é a margem de imposto nesse material? Aqui tem os alunos com a mão na massa ali, calculando, ali trabalhando também com figuras, fica mais fácil eles lembrarem do produto. Aqui eles calculando. Daí, como que a etapa 3 ela trabalhou como que faz o cálculo na folha de pagamento. Então, ela trouxe ali situações, problema com eles, como essa atividade mão na massa, são duas questões problema, e também trabalhou jogos ali, ó, no WordWall, o que são produtos, ali o que são tributos, né? E também ali no WordWall, taxas, impostos, contribuições. Tem a foto deles resolvendo os quizzes ali do WordWall, as questões pelo celular mesmo. Temos também a etapa 4 ali, como que se calcula quanto que pagamos no IPVA. Então, foram feitas atividades relacionadas ali ao quiz sobre o tema do IPVA. Aqui nós temos questões problema também do IPVA, quiz. E como resultado, a professora viu que os alunos eles resolveram essas situações, problema, com mais facilidade, devido a estar ligadas a um conteúdo do cotidiano deles, né? E houve um entusiasmo e uma descontração ali muito proveitosa. Aqui tem alguns relatos da aula, os alunos fizeram manual, os relatos. E como consideração final é que houve aprendizagem significativa com essa atividade prática, né? Então, da questão ali dos impostos, da aula que a professora Claudirene fez, a boa prática ela pode ser desenvolvida em escola? Sim, né? Uma boa prática ali que não tinha nenhum material que fugisse da nossa realidade. As estratégias ela podia utilizar na atuação profissional? Pode sim, na área de quizzes, eles podem ser utilizados em qualquer matéria. Ela utilizou a gamificação, utilizou produtos do dia a dia, questões problema, então são questões que podem ser abordadas em qualquer disciplina. O que mais chamou atenção na prática foi a questão dos impostos mesmo, que
é um valor alto que os alunos muitas vezes desconhecem e eles pensam que o produto vale aquele valor, né? Então eles esquecem que boa parte é imposto. Aqui tem a aula do professor Leandro. Esse professor, ele trabalhava no EJA ali de Ponta Grossa e ele trabalhou com os alunos de modo a buscar a ciência de uma maneira diversificada, né? Então, ele fez um experimento ali para que os alunos compreendessem a influência da pressão da fusão da água e ali alguns isolantes térmicos também. Deixa eu colocar aqui para vocês o trabalho do professor Leandro. Ele dividiu a turma em grupos e, como objetivo, ele tinha verificar a influência da pressão ali da fusão da água e os tipos de isolantes térmicos. Então, ele fez 2 experimentos. O primeiro era a demonstração da influência da pressão da fusão do gelo através do experimento Tyndall e como que foi utilizado. Eles utilizaram blocos de gelos e 2 garrafas PET de 2 litros e fio de cobre. Aqui está o experimento que os alunos fizeram. E conforme ele ia exercendo pressão, ele ia pressionando ali o gelo, né? Ia cortando, né? Então ele fez essa atividade de pressão de água. Então, esse experimento ele mostra a pressão sobre o gelo, né? Como que quando o fio de cobre ele exerce essa pressão, o gelo começa a derreter. E essa influência é uma maneira deles conseguirem observar esse processo. Aqui no experimento 2, ele utilizou os isolantes térmicos. Então, ele fez os blocos de gelo e utilizou 2 tipos de isolantes térmicos. Uma blusa de lã e o papel alumínio. Colocou o bloco de gelo dentro da blusa de lã enroladinho e o papel alumínio também. Os alunos tinham a noção que a blusa de lã ela aquecia. Então, na cabeça deles, a blusa de lã iria auxiliar para o derretimento do gelo. E eles compreenderam através disso que a blusa de lã ela é o que? Ela é um isolante térmico também. Então, eles conseguiram ali visualizar esses isolantes térmicos e ter esse conhecimento que os materiais testados eles isolavam o bloco de gelo ali. Eles conseguiram compreender que a blusa ela é um isolante térmico. Então, se nós estamos com o corpo quente, a blusa vai manter o corpo quente. Se estamos com o corpo frio, a blusa não tem a capacidade de gerar calor. Ela é um isolante térmico, é o nosso corpo que vai produzir o calor. Vamos retornar aqui. O legal dessas atividades é que são atividades da EJA mesmo, são atividades feitas por nossos colegas. Então, se a prática ela pode ser desenvolvida na escola, pode. Em qualquer atuação profissional, sim, na atuação da área de ciências, de física, de voltar também a química, pode ser utilizada. E o que mais chamou a atenção? O fato dos alunos talvez não conhecerem a blusa como isolante térmico. Aqui nós temos também outro professor de química que contribuiu com o aprendizado dos alunos com uma atividade prática de fazer sabão. Então, os alunos eles tinham o conhecimento de como fazer sabão, só que muitas vezes eles não tinham o conhecimento de que o fazer o sabão ele era uma atividade, ele era química, né? Um processo químico. Então, até tem alguns depoimentos ali que os alunos fizeram que eles já faziam sabão no sítio
e não tinham conhecimento que estavam utilizando a química. Aqui, então, ele buscou fazer o quê? Aprimorar essa capacidade de observação, de registro ali, aliada aos estudos práticos em sala de aula. Então, ele buscou motivar esses alunos a trabalhar ali a química através dos processos químicos, físicos envolvidos na produção do sabão, através dessas transformações químicas, né? Então, lá no CBJA, Dr. Francisco de Azevedo Macedo, ele teve essa ideia dessa realização dessa prática para utilizar ali a aplicação do sabão de pedra, né? Que os alunos muitas vezes eles já fazem esse sabão artesanal e eles não sabem que estão com uma reação química ali. Então, muitas vezes eles sabem que o sabão não pode ser feito em um recipiente de alumínio, por exemplo. Só que eles não sabem o porquê. Eles sabem que tem que fazer ali e colocar em recipientes de plástico, mas eles não sabem que existe toda uma reação com aquele material. Então, ele conseguiu ensinar essa reação química ali, contribuindo com o conteúdo que ele estava. Então, ele também trouxe a questão de reaproveitamento do óleo de cozinha. Aqui tem os alunos trabalhando ali com óleo de cozinha usado, com a água, com a soda cáustica, com a essência, produzindo o sabão. Ali eles no processo. Ali o professor, as forminhas de sabão, ali os estudantes da EJA, e aqui o resultado final, que era essa produção que os alunos levaram para casa no dia seguinte, né? Que ele tem o processo de 24 horas ali para ele ficar nessa barra sólida, né? Então, com esse processo ali, o professor conseguiu trazer a química para o dia a dia dos alunos. Então, foi uma maneira que os alunos tiveram de conhecer, de trazer para o cotidiano a química deles. Aqui tem alguns depoimentos que dava-se para perceber que eles já faziam sabão caseiro, que eles não acharam complicado, que gostaram desse preparo em sala de aula. Então, ele conseguiu engajar eles no processo de aprendizagem, trabalhando ali a compreensão da vida deles, que muitas vezes descartam ali o óleo de cozinha, não aproveitam, e ali eles saíram com uma noção também ambiental, para reaproveitar esse óleo de cozinha, para esse processo de produção de sabão. E aqui ele também trouxe uma reflexão para os alunos, que eles devem sempre procurar ali essa curiosidade sobre os fenômenos químicos, ali de uma maneira positiva, né, no dia a dia deles, que muitas vezes eles já sabem, já conhecem o processo, só apenas não têm essa ligação com o cotidiano deles ali, né, com o conteúdo, não ligam com o conteúdo com o cotidiano deles. Eles já faziam sabão, só que não sabiam que era uma reação química, né? Então ele conseguiu ali trazer ali os alunos para essa reflexão quanto ao descarte do óleo. Então ali tem até um depoimento. Nós fazíamos no sítio com meus pais e a sogra, porém nem sabia que a química existia. Então eles têm por estarem afastados da escola, eles não tinham essa ligação de que a química existia naquele processo. E agora, você já pensou como que seria ótimo poder conferir as ideias desenvolvidas nos planos de aula de outros professores do seu componente? Então, nós temos um Forms aqui, que foi produzido nessa jornada,
para caso vocês queiram contribuir com alguma aula que deu certo, que eles vão montar ali um caderno de boas práticas na EJA. Eles querem voltar esse caderno aqui para a EJA. Eu vou colocar o link aqui no chat. Para quem quiser também tem no material ali no Classroom para vocês disponibilizado o link. E aqui vocês podem estar contribuindo com uma aula que deu certo, um plano ali de aula que deu certo, como uma boa prática na EJA. Aqui a apresentação das implementações nós já realizamos, né? Aqui temos o link da avaliação da reunião. Deixa eu colocar aqui para vocês o link da avaliação. Nossa turma é a turma P. Deixa eu colocar aqui. Esse link que eu coloquei agora é da avaliação da reunião. Pessoal, se vocês pudessem abrir a câmera para o nosso print do encontro, do nosso encontro. Vou parar a apresentação aqui. Quem puder abrir a câmera ali, por favor. Então, vamos fazer o print ali para encerramento. Então, no 3. 1, 2, 3. Ok. Vou fazer a chamadinha rapidinho, ainda não saiam, pessoal. Vão preenchendo ali o formulário. Daí, semana que vem, eu aguardo o restante das apresentações. No encontro da semana que vem, nós não temos roteiro, ele vai ser voltado somente para as apresentações. Então, nós não temos roteiro como tivemos em todos os encontros, né? Deixa eu fazer aqui a chamadinha enquanto vocês vão respondendo o formulário. O Christian tá ali, levanta a mão. Cleusa tá ali também. Dangerous tá ali também. Edna tá ali também, levantou a mão. Elenir estava ali também. Eveline. Presente, professor. Fátima. Está ali conosco. Giovana. Presente. Está ali. Yara. Não estava com problema. Oi, professora. Está ali. Está ali a Yara. José Antônio. Presente. José Augusto. Está ali também, levantou a mão. Marie. Está ali, levantou a mão. Mauro. Oi, professor, estou aqui. Patrícia. Está ali também. Pedro. Presente. Está ali. Solângela. Está ali também conosco. Levantou a mão. Wallace. Eu. E Márcia. Presente. Ok, pessoal, então eu gostaria de agradecer a presença de todos e eu os aguardo para o nosso último encontro e encerramento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vamos fazer uma vaquinha, tipo assim, cada um na sua casa, pesa um prato e faz assim, online. Mas bom descanso a todos e até semana que vem. Também. Tchau para todos. Tchau. Tchau, professora. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.
vou estar encerrando aqui. Uma boa noite a todos.